mais de 10 milhões de reais por mês ou 126 milhões de reais por ano. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te apresentar como é que o Flamengo pretende alcançar cifras tão grandes com uma nova receita. Bora falar ainda sobre a Arboleda, quanto é que o zagueiro equatoriano está pedindo para o São Paulo na renovação do contrato e que história é essa de que o Palmeiras tem interesse na contratação do Arboleda? Para completar, falo sobre Silvinho e Abel Ferreira que se enfrentam nessa noite, como é que é o desempenho dos técnicos de Corinthians e Palmeiras nos clássicos. Tem ainda informação sobre o último dia da janela de transferências, bastante calmo por aqui. Tem novidades envolvendo o Santos de olho em 2022. Vou falar também sobre Ronald Koeman, vivendo os últimos dias à frente do Barcelona, também já era a hora. E sobre uma treta muito provável para breve envolvendo clubes paulistas e cariocas. Tudo isso a partir de agora, não sei antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal para quase 1.080.000 inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações para passar a ser avisado toda vez que a gente fizer vídeo novo ou live. Fechado? Curte também esse vídeo para que mais gente possa conhecer o nosso conteúdo. Bom, bora começar falando sobre uma treta bem provável, possível e plausível para os próximos dias envolvendo clubes cariocas e paulistas. O motivo? A Rede Record, que já era a responsável pela exibição do Campeonato Carioca desde esse ano e passará a ser, a partir do ano que vem, também a responsável pela transmissão do Paulistão. Em algum momento, os números do acordo da Record com o Campeonato Paulista vão vazar. Eu estou tentando, vários outros jornalistas estão tentando, e a qualquer momento isso vai acontecer. E a constatação da diferença entre o que vai ser pago para o Paulistão em relação ao Carioca certamente chocará os dirigentes de clubes grandes do futebol do Rio de Janeiro. Os números são muito maiores em São Paulo do que os praticados no Rio. E certamente Flamengo, Fluminense, Botafogo e o Vasco vão se incomodar com tamanha diferença porque entendem que precisam ter no mínimo o mesmo valor dos outros 4 de São Paulo. As justificativas da Record para as diferenças ou para essa diferença tão significativa vão além dos 4 grandes de cada estado. Por exemplo, em São Paulo o mercado publicitário é bem mais forte, é mais fácil você vender publicidade no Campeonato Paulista do que no Campeonato Carioca. O Campeonato Estadual de São Paulo também é melhor do que o Campeonato do Rio pela presença dos clubes médios e pequenos. Por exemplo, em São Paulo você tem o Red Bull Bragantino, você tem a Ponte Preta, você tem o Guarani, entre outros. No Rio de Janeiro os times médios e pequenos são bem mais frágeis e não ocupam, por exemplo, divisões tão importantes no Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa vai ser a alegação que o pessoal da Record vai usar. Além da questão do mercado publicitário que eu já contei, da audiência, que em São Paulo é maior, tem outro detalhe. A Record fechou, ou melhor, o Campeonato Carioca fechou com a Record do Rio o acordo para transmissão por 2 temporadas. Já o acordo fechado entre o Paulistão e a Record se deu com a matriz da Record, que é quem tem mais dinheiro. Então certamente isso também ajuda a entender os motivos de um contrato maior e também mais longo. O acordo entre São Paulo, entre a Federação Paulista e a Record é de 4 anos de duração. O negócio foi fechado pela Live Mode, que é uma empresa contratada pela Federação Paulista para negociar todas as propriedades de TV aberta, TV fechada, pay-per-view e streaming em São Paulo já foram vendidos. TV aberta para Record e streaming para o YouTube. Bom, bora falar agora sobre Ronald Koeman, técnico holandês do Barcelona, que vive seus últimos dias à frente do clube. O trabalho desde a temporada passada já era ruim. Nessa temporada, com a saída de jogadores importantes como Lionel Messi, o Barcelona é irreconhecível. Um dos piores Barcelonas que eu já assisti na minha vida. Na atual temporada, por exemplo, são 2 vitórias, 3 empates e uma derrota. Derrota por 3-0 para o Bayern de Munique em casa, sem nem ver a cor da bola. Mais recentemente, além dessa derrota, o Barcelona ainda empatou com o Cádiz e com o Granada em 2 atuações horrorosas. E os dirigentes do Barcelona já se decidiram pela demissão do Koeman. Estão em busca de um substituto. O primeiro contato foi feito com o Xavi, um namoro bem antigo. O Xavi disse que nesse momento não pode abrir mão do seu vínculo com Al Saad do Catar. A segunda alternativa que pode resultar em casamento é da contratação do técnico da seleção belga, o Robert Martinez, de não boas lembranças para o futebol brasileiro. A seleção belga eliminou a seleção brasileira na última Copa do Mundo. E os contatos, as conversas entre o Barcelona e o Martinez acontecem nesse momento e podem terminar com um final feliz para o torcedor do Barça. Alguma mexida precisa ser feita, o trabalho do Koeman é horroroso. Bom, bora falar
sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras marcado para as 19 desse sábado. Sábado bem legal, Corinthians e Palmeiras 19 na Neoquímica Arena, às 21 no Morumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro. Sobre esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, queria destacar a presença dos treinadores. Cornetados, mais o Silvinho do que o Abel, mas com números bem diferentes. Bora falar sobre o desempenho deles em clássicos. O Silvinho tem 3 clássicos como treinador do Corinthians desde que foi contratado há 4 meses. E nesses 3 clássicos foram 3 empates. 1-1 com o Palmeiras no Allianz Parque, 0-0 com o São Paulo no Itaquera e 0-0 com o Santos na Vila Belmiro. Um aproveitamento de apenas 33% dos pontos. É um aproveitamento inferior até ao aproveitamento ruim que ele tem como técnico do Corinthians em todos os jogos. Esse aproveitamento é de 45% dos pontos. Houve muita pressão ainda nessa semana pela demissão do Silvinho. O Duílio Monteiro Alves, o presidente do clube, se reuniu com lideranças de torcidas organizadas em um encontro que durou quase 6 horas. E um dos temas dessa reunião foi a demissão do Silvinho. O Duílio disse que não tem cabimento demitir o treinador brigando por vaga em Libertadores da América. Em caso de derrota muito feia, certamente a pressão será maior, mas Silvinho não será demitido tão cedo. Roberto de Andrade e Alessandro gostam muito do trabalho do Silvinho e têm o Silvinho como um grande amigo. Sobre o Palmeiras de Abel Ferreira, desempenho bem melhor do que o do Silvinho. Em 14 clássicos são 5 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Só perdeu 2 vezes. E a estreia do Abel num clássico foi justamente no fim do ano passado contra o Santos. Nesses 14 jogos são 20 gols marcados e apenas 12 gols sofridos. Tem um saldo positivo de 8 gols. Queria saber o seu palpite para Corinthians e Palmeiras, jogo na casa do Corinthians. Palmeiras de olho na partida de terça-feira contra o Galo pela Libertadores da América. Corinthians com a semana inteira livre para se poupar e para treinar. Quem que você pensa que vence? Outro ingrediente legal desse jogo é a presença do Roger Guedes como jogador do Corinthians, ex-atleta do Palmeiras. Bom, agora falar sobre Santos. O presidente Andrés Rueda deu uma entrevista à Gazeta Esportiva afirmando que o Santos já tem um reforço contratado para 2022 e outro muito perto de ser contratado. Ele citou que esse primeiro reforço contratado, que não pode ser dito o nome, ele fechou um pré-contrato. Olha a frase do Andrés Rueda, abre aspas. Já temos alguns jogadores que virão nessa modalidade com pré-contrato assinado. Não posso falar quem são, mas teremos acordos. Então tem um fechado e outro praticamente fechado. O Santos ainda tenta aumentar essa lista. A curiosidade é que são vários os atletas que ficarão livres no mercado no fim dessa temporada. Vários. Cheguei a fazer uma lista outro dia num vídeo e eram 4 times completos de jogadores razoáveis e bons em fim de contrato. Imagino que o Santos deva ter feito o trabalho, a lição de casa, mapeado quais jogadores desses mais de 60 interessavam, seriam boas aquisições e já conseguiu acordo. Como o Rueda não quis comentar nomes, vou atrás, tentar nos bastidores com dirigentes santistas, ver se a gente encontra os nomes desse jogador que já fechou e do outro que está muito perto de fechar. Por que o Santos tenta evitar o vazamento? Porque o atleta que está empregado em outro clube certamente criaria para esse atleta uma situação bem ruim. Peixe que em 2021 contratou 10 jogadores, buscava um meio atacante. Para a reta final do Campeonato Brasileiro não houve a possibilidade, até porque, como você sabe, a janela de inscrições no Brasileirão da Série A se encerrou nessa sexta. E é exatamente sobre isso que eu quero falar a partir de agora. Se seu time joga na primeira divisão, saiba que não pode mais contratar jogadores para 2021. Nem Libertadores, nem Copa do Brasil, nem Campeonato Brasileiro, muito menos Sul-Americana, não existe mais o prazo para inscrição de atletas. O último campeonato que permitia essa inscrição era o Brasileiro, que se encerrou nessa sexta-feira. E eu imaginei até uma sexta mais agitada, com muitos nomes sendo contratados, sabe aquele último esforço para tentar dar uma melhorada no time? Pois não foi o que aconteceu. A sexta foi um dia calmo, com apenas 5 negócios concluídos. Para falar a verdade, 5 registros de atletas, né? Porque um deles, por exemplo, o do Miguel, meio atacante do Fluminense, jogando no Red Bull Bragantino, nem era uma novidade, já era um acordo fechado no meio da semana, foi registrado nessa sexta. Além do Miguel, foram registradas nessa sexta-feira as chegadas do atacante Daniel Cruz, que era do Bahia ao Atlético Paranense. Essa questão, inclusive, vai render um processo na justiça. O Bahia está revoltado. O Rafael Bilu, que pertence ao Corinthians, vai jogar no Juventude. O Igor, lateral direito, é novo reforço do Ceará, além do Guilherme Santos, lateral esquerdo, que vai defender o Juventude. Só para arrematar ou lembrar,
Se na Série A o prazo de inscrições está encerrado, na Série B os clubes têm até o dia 30, ou seja, até a semana que vem. É uma folguinha a mais no calendário para tentar repatriar atletas que não foram encaixados na primeira divisão. Falei sobre 5 jogadores registrados no último dia da janela na Série A, certo? Ao longo da última semana foram 12 contratações. E no mês de setembro, que teve 24 dias disponíveis para contratações, só 19 aquisições. Achei pouco, imaginei mais barulho. O Sport com 3 reforços e o Bahia também com 3 reforços foram os que mais contrataram. O Sport fechou com o Jefferson, com o Aguirre e com o Vander. O Bahia se reforçou com o Raí, com o Cirino e com o Isnaldo. Juventude, Cuiabá e Chapecoense contrataram 2 atletas cada um. E aí, observação importante, tem muito jogador bom, de nome, que ficou desempregado. Daniel Alves, principal deles. Maicon, lateral direito. Maicon não, lateral direito. Zagueiro, ex-São Paulo, ex-Porto. O Gemerson, esse ex-zagueiro do Atlético Mineiro, do Corinthians. O Dedé, que não joga desde dezembro de 2019. Ricardo Oliveira, centroavante de vários clubes. Robinho, que já foi atacante do Santos, da Turquia. O Elias, volante ex-Corinthians, Palmeiras, Bahia. O Thiago Neves, que rescindiu recentemente com o Sport. Enfim, só para citar alguns dos vários desempregados no momento. Bora para a parte final do vídeo com 2 informações exclusivas. Quero começar falando sobre o São Paulo e Arboleda. Outro dia, acho que na quarta-feira, o Alexandre Arruda, que é membro do canal, me perguntou durante o programa do Nicola quanto o Arboleda pedia para renovar o contrato com o São Paulo. Certamente você sabe que o Arboleda tem vínculo com o Tricolor somente até junho de 2022. Ou seja, se não houver renovação, a partir de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para ir embora de graça na metade do ano. Nessa semana o São Paulo tentou renovar o contrato do Arboleda e ouviu um não do zagueiro equatoriano. E aí eu fui atrás dessas informações e quero passar todos os detalhes para vocês. Primeiro, contando quanto o Arboleda ganha. R$170 mil por mês. É um salário dos mais baixos entre os titulares do São Paulo. Até o Bruno Alves, que é reserva do Tricolor, é reserva do Arboleda, ganha um pouco a mais do que o zagueiro equatoriano, que resolveu se rebelar e está pedindo R$500 mil por mês. Sabe quando o cara chuta o pau da barraca? Ah, vocês me pagam 170 mil, né? Tem um monte de gente que ganha mais do que eu, certo? Beleza. Tá acabando meu contrato, agora eu quero 500 mil para renovar. Se não pagarem, vou buscar outro clube. Mas não para por aí. Além dos 500 mil por mês de salário, o Arboleda e seus representantes querem 7 milhões de reais de luvas. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato. A alegação é a seguinte: pessoal, eu tô ficando livre, então vocês vão precisar me comprar para que eu continue jogando. Algo que tem se tornado comum, mas que causa enorme irritação em dirigentes e também torcedores. São Paulo já disse que não paga 500 mil reais por mês de salário e não paga 7 milhões de reais de luva em hipótese alguma. Tricolor admite uma possibilidade de um aumento importante nos salários do Arboleda e admite também pagar luvas. Só que seriam luvas menores do que esses 7 milhões e parceladas no tempo de contrato. Aí o São Paulo levaria em consideração a possibilidade de, vendendo o Arboleda, suspender o pagamento das luvas. O Arboleda teria de aceitar essa condição. Especulou-se muito sobre a possibilidade de o Arboleda ir para o Palmeiras. São Paulo assegura que não sabe de absolutamente nada. E essa negociação ou essa especulação, ela vem desde os tempos em que o Arboleda, num período de férias, lá no país natal dele, no Equador, posou para uma foto com a camisa do Palmeiras, deu uma maior confusão. Enfim, vocês lembram que depois ele disse que ele estava pagando uma aposta com um amigo dele que ele havia perdido, enfim, aquela coisa toda. Por que o São Paulo não se dispõe a gastar muito dinheiro com o Arboleda, apesar da boa fase do zagueiro? Ele completa agora, no mês de outubro, 30 anos de idade. E certamente vai ser um zagueiro de muito difícil venda. São Paulo não vai conseguir 5, 6, 7, 8 milhões de euros com a transferência do Arboleda por causa da idade dele. Mesmo jogando bem, sendo da seleção nacional do país dele, fica inviável pensar numa grande transferência. Bom, bora fechar. Se você se impressionou sobre os números ou alguma coisa, use o espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Quero fechar o vídeo falando sobre o Flamengo, que não para de colecionar grandes acordos comerciais. Foi assim com a Sócios.com, acordo de 140 milhões de reais por 4 anos e 4 meses, patrocínio master com o Banco BRB, entre os maiores do país, uma série de novas receitas, e agora o Flamengo trabalha com uma muito legal. Antes de falar sobre ela, só queria contar que essa ação
tem muito a ver com toda a disposição que o Flamengo demonstrou nos últimos meses em relação à lei do mandante, aquela lei que já foi sancionada pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro, e permite que as emissoras de TV que queiram transmitir os jogos, elas tenham de negociar apenas com o mandante e não mais com o visitante. Por que o Flamengo trabalhou tanto nos bastidores pela lei do mandante? Porque o Flamengo quer transformar a Flá TV, que vai se chamar a partir de outubro, em Flá TV+, na sua maior fonte de arrecadação. Tão próxima ou tão bacana como, por exemplo, a transferência de atletas para o exterior. As metas são as mais ousadas do mundo. O Flamengo imagina que não no primeiro momento, mas a médio e longo prazo seja capaz de ter entre 600 e 700 mil assinantes da Flá TV+. Flá TV+, que como eu disse, será lançado em outubro e tende a funcionar como uma espécie de Netflix. A pessoa vai ser assinante da Flá TV+, não haverá mais conteúdo gratuito como na Flá TV, que hoje está no YouTube, com 6 milhões e 300 mil inscritos. Então vamos tentar contar direitinho como é que vai funcionar a Flá TV+. A partir de outubro, com muito mais conteúdo, com programação praticamente 24 horas por dia e com diversas transmissões ao vivo, a Flá TV+, pretende se tornar a casa do torcedor rubro-negro, que vai pagar R$15 pela assinatura mensal. Quem é sócio torcedor paga metade, vai pagar R$ 7,50. O que vai ter de diferente em relação à Flá TV, que já está no ar? A ideia é ter mais programas de entrevista, conteúdo exclusivo, programas de entretenimento, participação de atletas do time principal, uma série de reportagens exclusivas para a Flá TV+, e muita transmissão de tudo que você possa imaginar. A Flá TV, que já está no ar no YouTube, já transmite, por exemplo, jogos de categorias de base, futebol feminino, ginástica, judô, tudo que o Flamengo tem, o Remo, por exemplo, que é extremamente tradicional, tudo que o Flamengo tem à disposição, quase tudo já é transmitido pela Flá TV. A ideia com a Flá TV+, é transmitir também jogos do time principal. Lembra que eu falei para vocês da briga do Flamengo em relação à lei do mandante? Em algum momento, num futuro não tão distante, quando o Flamengo tiver muitos assinantes na Flá TV+, a ideia é que os jogos do rubro-negro no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, na Libertadores e onde mais for, sejam transmitidos na Flá TV+. O torcedor rubro-negro vai poder ver o próprio jogo do time nessa espécie de Netflix que vai funcionar como a Flá TV+. Falei para vocês sobre os custos, né? R$15 por mês para cada assinante. Se o Flamengo um dia alcançar os 700 mil assinantes, como projeta, o rubro-negro vai ter a capacidade de faturar 10 milhões e meio de reais por mês. Se você multiplicar por 12 no ano, são 126 milhões de reais, muito mais do que qualquer patrocínio master. O BRB paga, por exemplo, ao Flamengo 32 milhões de reais de patrocínio por temporada. É bem possível que esse número seja acrescido diante da grande movimentação e do número de correntistas rubro-negros. A gente está falando de uma mina de ouro que o Flamengo está descobrindo e transformando, lapidando, né, cuidando, que é a Flá TV+. Hoje, mesmo com muito menos conteúdo do que está prometido e programado, a Flá TV+, já é a Flá TV já é a terceira maior emissora de TV de um clube de futebol. A primeira delas é o Barcelona, com 12 milhões e meio de inscritos. A segunda é do Real Madrid, 6 milhões e 800 mil inscritos. A terceira é o Flamengo, com 6 milhões e 300. O Flá bem perto do Real Madrid, mesmo sendo muito menos internacional do que Barcelona e Real, que são clubes com torcedores espalhados por todo o mundo, mesmo não sendo espanhóis, né? Falar de torcedores espalhados por todo mundo, o Flamengo também tem. Tem gente no Japão, tem gente na Itália, gente nos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que Barcelona e Real Madrid têm a possibilidade de contar com torcedores de outras nacionalidades. Tem japonês que torce para o Real Madrid, tem finlandês que torce para o Barcelona. Em geral, o Flamengo, como todos os clubes brasileiros, não tem essa capacidade de internacionalização, pelo menos por agora. E a Flá TV+, de acordo com os dirigentes do Flá, também pode ajudar nesse quesito. E aí, o que você achou dos números? Você acha que isso pode se tornar realidade? Eu gostei bastante do projeto. E se o Flamengo de fato conseguir tornar esse produto um produto acessível e interessante para o público, ele vai continuar faturando com publicidade na Flá TV+, e vai ter a oportunidade de, com inscrições, faturar um grande caminhão de dinheiro.
Bom, pessoal, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e quem ainda não se inscreveu no canal vai apertar esse botãozinho, curte aí, a gente volta no final do dia com mais novidades. Um grande abraço para todo mundo, ótimo final de semana, tchau, tchau!